Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Oceano Atlântico transformou-se em um palco de batalha brutal e implacável. Comboios de navios mercantes, carregados com suprimentos vitais, tropas e equipamentos de guerra, navegavam sob a constante ameaça dos submarinos alemães, os temidos U-boats. A estratégia da Alemanha era clara: estrangular a Grã-Bretanha e impedir que os Estados Unidos pudessem efetivamente apoiar os aliados na Europa. Cada navio afundado representava não apenas uma perda material, mas um golpe direto na capacidade de resistência e contra-ataque das forças aliadas. A crise logística era avassaladora. A demanda por transporte marítimo era colossal e sem precedentes na história. Para sustentar o esforço de guerra, era necessário mover toneladas de aço, veículos blindados, aeronaves, munição, alimentos e milhões de galões de combustível através de milhares de quilômetros de oceano. A Grã-Bretanha, uma ilha dependente de importações, enfrentava uma escassez crítica de suprimentos, enquanto os Estados Unidos se preparavam para enviar um exército massivo e seu equipamento para o teatro europeu. Sem navios suficientes, a máquina de guerra aliada simplesmente pararia. Contudo, a indústria naval da época estava presa a métodos de construção tradicionais e demorados. O cronograma padrão para a construção de um navio mercante de grande porte, como um cargueiro, era de aproximadamente 230 dias, ou seja, mais de 7 meses do quilhaço ao lançamento. Este tempo de construção, que já era considerado eficiente para os padrões da engenharia naval da época, era um obstáculo intransponível diante da urgência da guerra. Os U-boats alemães, operando em matilhas, estavam afundando navios aliados a uma taxa alarmante, muitas vezes superando em muito a capacidade de reposição. Era uma corrida contra o tempo que os aliados estavam perdendo, e a simples matemática do suprimento e da destruição apontava para um desastre iminente. Nesse cenário de desespero e necessidade, um nome se destacou: Henry J. Kaiser, um industrialista americano conhecido por seus feitos em grandes projetos de engenharia civil, como barragens e pontes. Kaiser não tinha experiência prévia na construção naval. No entanto, ele possuía uma visão singular e uma audácia que desafiava as convenções. Ao ser confrontado com o cronograma de 230 dias por navio, ele simplesmente recusou-se a aceitá-lo como o limite da capacidade humana. Para Kaiser, essa linha do tempo era inaceitável e perigosa para o esforço de guerra. Sua promessa foi algo que parecia impossível para os padrões da época: construir navios em uma fração desse tempo, transformando a construção naval de um processo artesanal e lento em uma operação de produção em massa. Ele propôs um truque impossível, uma revolução industrial que prometia não apenas acelerar a produção, mas inundar os oceanos com uma frota de navios de carga. Esta promessa audaciosa não era apenas uma questão de engenharia. Era uma declaração de que a engenhosidade americana poderia mudar o curso da guerra, oferecendo uma solução para a crise logística que ameaçava afogar os aliados em meio ao Atlântico. A capacidade de cumprir essa promessa determinaria o destino de milhões e o resultado do conflito global. Henry J. Kaiser, o homem que desafiou o cronograma de construção naval, não era um construtor de navios por formação ou experiência. Sua reputação havia sido forjada em projetos de engenharia civil de escala monumental que redefiniram a infraestrutura americana nas décadas anteriores à guerra. Kaiser era o industrialista por trás da construção de obras como a represa Hoover, a represa Grand Coulee e a represa Shasta, empreendimentos que exigiram uma capacidade sem precedentes de organização, logística e inovação técnica.
Ele era um mestre em mobilizar vastos recursos, gerenciar milhares de trabalhadores e aplicar métodos de produção em massa a desafios de engenharia complexos. Essa trajetória, embora distante dos estaleiros tradicionais, foi exatamente o que lhe permitiu enxergar a construção naval sob uma ótica radicalmente diferente. Para Kaiser, um navio não era uma peça de artesanato complexa, construída lentamente, peça por peça, em um único local. Sua visão fundamental era tratar a construção naval como um processo industrial de linha de montagem, em tudo similar à produção de automóveis que Henry Ford havia revolucionado décadas antes. Enquanto a indústria naval global ainda se apegava a métodos que remontavam ao século XIX, Kaiser propunha uma desconstrução completa desse paradigma. Ele via o navio como um conjunto de componentes padronizados que poderiam ser fabricados simultaneamente e montados com eficiência. O truque impossível de Kaiser residia em duas inovações interligadas: a montagem modular e a solda em linha. A montagem modular significava que, em vez de construir o casco inteiro em uma única rampa de lançamento ou dique seco, partes inteiras do navio, como seções do casco, convéses completos ou superestruturas, seriam pré-fabricadas em diferentes oficinas do estaleiro. Essas grandes seções, muitas vezes pesando dezenas de toneladas, seriam então transportadas e unidas na rampa de lançamento como peças de um gigantesco quebra-cabeça. Isso permitia que múltiplas equipes trabalhassem em diferentes partes do mesmo navio ao mesmo tempo, drasticamente reduzindo o tempo de inatividade e gargalos. Complementando essa abordagem, a solda em linha substituía a tradicional e demorada técnica de rebitagem. A rebitagem, que exigia equipes de trabalhadores para perfurar, aquecer e martelar milhares de rebites para unir as chapas de aço, era um processo lento, ruidoso e intensivo em mão de obra especializada. A soldagem, por outro lado, era mais rápida, criava junções mais fortes e exigia um conjunto de habilidades que podia ser ensinado em semanas, não em anos. A aplicação da solda em grande escala permitiu que as seções modulares fossem montadas com uma velocidade e uma integridade estrutural que os métodos de rebitagem não podiam igualar. Essa mentalidade de Kaiser contrastava diretamente com a rigidez e o conservadorismo dos métodos tradicionais de estaleiros da época. Enquanto os construtores navais estabelecidos viam o navio como uma entidade orgânica a ser moldada pacientemente, Kaiser o via como um produto industrial a ser fabricado em massa. Essa abordagem, inicialmente recebida com ceticismo e até desdém por muitos especialistas, representava uma ruptura radical. Ela prometia transformar um processo artesanal e demorado em uma operação de manufatura de alta velocidade, essencial para atender à demanda urgente da guerra. A Revolução Industrial Marítima, proposta por Kaiser, baseava-se em duas técnicas interligadas que juntas transformariam radicalmente a construção naval: a solda em linha e a montagem modular pré-fabricada. Ambas as inovações representavam uma ruptura completa com os métodos tradicionais, que haviam dominado os estaleiros por séculos. Primeiramente, a técnica da solda foi introduzida como uma substituição revolucionária para os rebites. Até então, a construção naval dependia quase que exclusivamente da rebitagem para unir as chapas de aço que formavam o casco e a estrutura dos navios. Este era um processo demorado e intensivo em mão de obra, que exigia equipes de 4 a 5 trabalhadores, um para aquecer os rebites em fornalhas portáteis, um para passá-los, um para segurá-los com uma marreta pesada e um ou dois para martelá-los no lugar com pistolas pneumáticas. O barulho era ensurdecedor e o ritmo lento. Milhares de rebites, cada um exigindo atenção individual, eram necessários para cada navio.
criando inúmeros pontos de potencial falha e aumentando o peso total da estrutura. A soldagem, por outro lado, permitia que chapas de aço fossem fundidas diretamente, criando uma junção contínua e homogênea. Este método era significativamente mais rápido, exigia menos trabalhadores por junta e resultava em uma estrutura mais forte, mais leve e menos propensa a vazamentos. Além disso, a solda eliminava a necessidade de sobrepor as chapas de aço para a rebitagem, otimizando o uso do material. Em segundo lugar, e talvez a inovação mais impactante, foi o conceito de pré-fabricação em seções, que Kaiser popularizou como um Lego gigante. A abordagem tradicional ditava que um navio fosse construído do quilhaço para cima, com as chapas de aço sendo curvadas, cortadas e rebitadas diretamente no casco, enquanto este repousava em uma rampa de lançamento ou dique seco. E isso significava que todas as equipes, desde os que trabalhavam no casco até os que instalavam a fiação elétrica e os encanamentos, precisavam operar sequencialmente no mesmo espaço limitado, muitas vezes sob condições climáticas adversas. O método de Kaiser inverteu essa lógica. Em vez de construir o navio peça por peça no local final, ele o dividiu em dezenas de grandes seções ou módulos, partes inteiras do navio, como seções do casco, convéses completos, superestruturas, anteparas e até mesmo o bloco do motor, eram construídas simultaneamente em diferentes oficinas e áreas do estaleiro. Essas seções modulares eram fabricadas em ambientes controlados, muitas vezes cobertos, o que permitia um trabalho mais eficiente, seguro e independente das condições climáticas. Os trabalhadores podiam se especializar em tarefas específicas, como a montagem de um convés ou a instalação de equipamentos em uma superestrutura, antes mesmo de a peça ser levada para a linha de montagem final. Uma vez completas, essas gigantescas seções, que podiam pesar dezenas ou até centenas de toneladas, eram transportadas por guindastes massivos ou veículos especializados até a rampa de lançamento ou o dique seco. Lá, elas eram cuidadosamente posicionadas e soldadas umas às outras, como peças de um enorme quebra-cabeça, formando rapidamente o casco completo do navio. O contraste com os métodos convencionais era gritante. Enquanto o mundo ainda rebitava seus navios, com equipes trabalhando arduamente para unir cada chapa individualmente, os estaleiros de Kaiser nos Estados Unidos soldavam, fundindo grandes blocos de aço em um processo contínuo. Enquanto a maioria dos construtores navais ainda se apegava à ideia de construir o navio integralmente no casco, os americanos pré-fabricavam em seções, transformando o estaleiro em uma verdadeira fábrica de componentes gigantes. Essa abordagem permitia que o trabalho progredisse em múltiplas frentes simultaneamente, eliminando gargalos e otimizando cada etapa do processo. A combinação da velocidade e eficiência da soldagem com a logística da montagem modular foi o motor por trás da capacidade sem precedentes de produção que os estaleiros de Kaiser estavam prestes a demonstrar. Entre os anos de 1942 e 1944, no auge da produção de guerra americana, os estaleiros de Henry J. Kaiser, espalhados pela costa oeste e pelo Golfo dos Estados Unidos, transformaram-se em verdadeiras colmeias de atividade industrial. Longe de serem meros locais de construção naval, esses complexos se tornaram fábricas gigantescas, operando com uma intensidade e um ritmo que redefiniram as expectativas da indústria pesada. A urgência da guerra e a necessidade premente de navios ditavam uma cadência implacável, onde cada minuto de trabalho era crucial para o esforço aliado.
A cena nos estaleiros Kaiser era de um dinamismo sem precedentes. Guindastes maciços, com seus braços longos e imponentes, moviam-se incessantemente sobre as rampas de lançamento e os diques secos. Não era um movimento aleatório, mas uma coreografia industrial, meticulosamente coordenada. Eles içavam blocos inteiros de navio, seções do casco, convéses pré-montados, superestruturas completas, que podiam pesar dezenas ou até centenas de toneladas. Esses módulos gigantescos, que antes eram peças isoladas em diferentes pontos do estaleiro, eram agora transportados com precisão milimétrica e suavemente descidos para se encaixarem no quebra-cabeça em formação, como peças de um Lego em escala monumental. A visão desses guindastes dançando no horizonte, movendo cargas colossais com aparente facilidade, era um testemunho visual da engenhosidade logística e da escala da operação. Em todo o complexo, milhares de soldadores trabalhavam em turnos contínuos, dia e noite. As faíscas de solda, geradas por centenas de eletrodos em ação simultânea, irradiavam-se por toda parte. Visíveis mesmo sob a luz intensa do sol, essas chamas e brilhos criavam um espetáculo constante de atividade industrial, que parecia uma espécie de fogos de artifício diurnos. Era um lembrete visual constante de que o trabalho prosseguia sem interrupções, unindo as chapas de aço e dando forma aos novos navios com uma velocidade assombrosa. O zumbido das máquinas, o estrondo metálico dos guindastes e o chiado das tochas de solda formavam uma sinfonia industrial que nunca cessava. A analogia com a produção de automóveis, muitas vezes empregada por Kaiser, era mais do que uma metáfora, era a realidade operacional. Os navios, que antes eram construídos de forma artesanal, passaram a brotar das docas como carros, em uma linha de montagem. O processo, que começava com o quilhaço, a espinha dorsal do navio, avançava de forma tão eficiente que um novo Liberty Ship, do início da montagem ao lançamento na água, era concluído em uma média de apenas 4 dias. Essa cadência de produção de um navio completo a cada 4 dias era absolutamente revolucionária e sem precedentes na história da construção naval. Esse ritmo frenético era mantido por uma força de trabalho massiva, operando em múltiplos turnos. As luzes dos estaleiros permaneciam acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana, iluminando as estruturas metálicas em construção e as equipes que trabalhavam incansavelmente. Não havia tempo para interrupções. A cada hora, novas seções eram entregues, montadas e soldadas. O dinamismo e a energia palpáveis dos estaleiros eram uma manifestação física da mobilização total da nação em prol do esforço de guerra. Cada trabalhador, de soldadores a operadores de guindaste, de engenheiros a administradores, estava imerso em uma operação de escala e velocidade que desafiava todas as expectativas. A capacidade de sustentar essa produção contínua, com milhares de pessoas e máquinas operando em perfeita sincronia, foi um dos maiores feitos da engenharia e da organização industrial da Segunda Guerra Mundial. O ritmo frenético de produção dos estaleiros de Henry J. Kaiser não era apenas uma demonstração de capacidade industrial, mas uma resposta direta e quantificável à crise logística da Segunda Guerra Mundial. Os resultados numéricos alcançados transformaram-se em um fator decisivo, esmagando a estratégia inimiga e redefinindo a capacidade de guerra dos aliados. A queda no tempo médio de construção de um navio foi um dos feitos mais impressionantes. Antes da intervenção de Kaiser, o padrão da indústria para um cargueiro de grande porte era de aproximadamente 230 dias, o equivalente a mais de 7 meses de trabalho intensivo. Com a implementação das técnicas de soldagem em linha e montagem modular, essa média despencou para poucas semanas. Em muitos estaleiros de Kaiser,
Um navio Liberty completo, do quilhaço ao lançamento, era concluído em apenas 24 a 30 dias. Essa aceleração sem precedentes significava que, em vez de esperar quase um ano por um único navio, a nação podia ter 12 ou mais unidades prontas para o serviço no mesmo período. A velocidade de produção deixou de ser um gargalo para se tornar uma vantagem estratégica esmagadora, permitindo que os aliados repusessem suas perdas e expandissem suas frotas em um ritmo que os U-boats alemães não podiam acompanhar. O ápice dessa engenharia de produção foi o lançamento do SS Robert E. Peary. Em um esforço extraordinário de mobilização e coordenação, este navio foi construído e lançado em impressionantes 4 dias e 15 horas. Este recorde, estabelecido em novembro de 1942 no estaleiro Kaiser de Richmond, Califórnia, não era apenas uma façanha de engenharia, mas uma poderosa declaração de intenções, demonstrando ao mundo, e especialmente ao inimigo, que a capacidade industrial americana era ilimitada. O SS Robert E. Peary se tornou um símbolo da determinação e da inovação. Equipes de trabalhadores operaram em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando a pré-fabricação modular ao seu limite máximo. As seções do navio, algumas pesando mais de 100 toneladas, foram transportadas e montadas com precisão e velocidade incríveis, culminando em um lançamento que parecia desafiar as leis da física da construção naval da época. O impacto cumulativo dessa eficiência foi colossal. Ao final da guerra, os estaleiros de Kaiser e outros que adotaram seus métodos haviam entregue mais de 2.700 Liberty Ships. Este volume de tonelagem era sem precedentes na história marítima e representava uma frota de navios de carga que, se enfileirados, se estenderia por centenas de quilômetros. Cada um desses navios, com capacidade para transportar milhares de toneladas de carga, significava mais suprimentos, mais combustível, mais equipamentos e mais tropas para os teatros de guerra na Europa e no Pacífico. Essa capacidade de produção em massa transformou a corrida logística, que no início da guerra parecia perdida, em uma vitória retumbante para os Estados Unidos e seus aliados. Esses números não eram meras estatísticas, eram a resposta direta à necessidade premente de ter toneladas de aço navegando ontem. A estratégia alemã de guerra submarina visava isolar a Grã-Bretanha e impedir o acúmulo de forças aliadas. Contudo, a produção em massa dos Liberty Ships inundou o Atlântico com uma quantidade de navios que superou em muito a capacidade de afundamento dos U-boats. A cada navio aliado afundado, vários outros estavam sendo construídos e lançados, garantindo um fluxo contínuo e crescente de suprimentos. Essa simples matemática do suprimento, impulsionada pela inovação de Kaiser, transformou a logística de um ponto fraco em um dos maiores trunfos dos aliados, pavimentando o caminho para a vitória. Ainda que a revolução na construção naval de Henry J. Kaiser fosse impulsionada pela inovação técnica e pela eficiência industrial, seu sucesso dependia fundamentalmente de um elemento crucial: a mobilização massiva de uma força de trabalho sem precedentes. A urgência da guerra e a necessidade de milhares de novos navios exigiam que dezenas de milhares de trabalhadores fossem recrutados e treinados em tempo recorde, transformando civis comuns em especialistas em soldagem e montagem em questão de semanas. A demanda por mão de obra qualificada nos estaleiros de Kaiser era colossal e imediata. Com milhões de homens sendo alistados nas forças armadas, a indústria pesada enfrentava uma grave escassez de trabalhadores experientes. A solução de Kaiser foi o treinamento relâmpago de soldadores, um programa intensivo e altamente focado que quebrava as complexas habilidades da soldagem em tarefas mais simples e repetitivas.
Em vez dos anos de aprendizado que tradicionalmente formavam um soldador, esses cursos duravam apenas algumas semanas, ou, em alguns casos, até mesmo dias. Os aprendizes, muitos dos quais nunca haviam trabalhado com metalurgia antes, eram rapidamente ensinados a operar as tochas de solda e a realizar junções básicas, mas robustas, essenciais para a montagem modular. Escolas de soldagem surgiram em torno dos estaleiros, com instrutores dedicados a transformar rapidamente uma força de trabalho inexperiente em uma equipe produtiva. Essa abordagem pragmática permitiu que os estaleiros absorvessem e qualificassem um volume gigantesco de novos funcionários, garantindo que o ritmo de produção não fosse interrompido pela falta de mão de obra. Nesse cenário de mobilização total, o papel das mulheres tornou-se absolutamente crucial e transformador. Com a partida de homens para a frente de batalha, as portas da indústria pesada, tradicionalmente dominada por homens, abriram-se para elas. Milhares de mulheres que antes trabalhavam em casa, em escritórios ou em setores de serviços, ingressaram nos estaleiros de Kaiser e em outras fábricas de guerra. Elas aprenderam a manusear equipamentos pesados, a operar guindastes e, notavelmente, a se tornar soldadoras proficientes. Essas Rosies da soldagem, inspiradas pelo ícone Rosie the Riveter, mas especializadas na nova técnica, demonstraram uma capacidade e uma resiliência notáveis. Elas enfrentaram o ceticismo inicial e as condições de trabalho desafiadoras, provando que eram tão capazes quanto seus colegas masculinos em ambientes industriais exigentes. A presença feminina nos estaleiros não era apenas uma necessidade econômica, mas um símbolo poderoso da mobilização total na sociedade americana, quebrando barreiras sociais e de gênero e redefinindo o que era considerado trabalho de mulher. O famoso slogan "We can do it", nós podemos fazer isso, eternizado pelo pôster de Rosie the Riveter, não era apenas uma frase de efeito ou propaganda governamental nos estaleiros de Kaiser. Ele se tornou a cadência de uma nação em guerra. Era a expressão prática de um compromisso coletivo, uma mentalidade de que nenhum desafio era grande demais. Nos estaleiros, essa frase era vivida diariamente. Significava que não importava o quão ambiciosa fosse a meta de produção, não importava o quão apertado fosse o cronograma, a equipe encontraria uma maneira de cumpri-lo. Era o espírito de inventividade, de resolução de problemas e de trabalho árduo que permeava cada turno, cada solda, cada movimento de guindaste. A pressão era imensa, mas a crença na capacidade de superar obstáculos era ainda maior, impulsionando a produtividade a níveis nunca antes imaginados. Essa mobilização total também se manifestou na diversidade da força de trabalho. Os estaleiros de Kaiser se tornaram caldeirões culturais, reunindo pessoas de diferentes origens étnicas, raciais e sociais, vindas de todas as partes dos Estados Unidos. Trabalhadores rurais do Sul, migrantes de grandes cidades, imigrantes e afro-americanos, muitos dos quais enfrentavam discriminação em outros setores, encontraram oportunidades nos estaleiros. Apesar das tensões sociais e raciais que ainda existiam na sociedade americana, nos estaleiros, um senso de propósito compartilhado prevalecia. Homens e mulheres de todas as origens trabalhavam lado a lado em turnos extenuantes, unidos pelo objetivo comum de apoiar o esforço de guerra. A camaradagem forjada sob o calor das tochas de solda e o barulho das máquinas era um testemunho do poder de um objetivo nacional unificador, onde cada indivíduo contribuía diretamente para a construção dos navios que levariam os aliados à vitória. Essa fusão de mão de obra diversificada, treinada rapidamente e impulsionada por um espírito inabalável, foi tão vital para o sucesso dos Liberty Ships
quanto às inovações técnicas de Kaiser. A capacidade de produção sem precedentes dos estaleiros de Henry J. Kaiser, impulsionada pela inovação da soldagem e da montagem modular, não foi apenas um feito industrial. Ela se transformou em um fator decisivo na Batalha do Atlântico, alterando fundamentalmente o curso da Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos do conflito, a Alemanha, através de sua frota de submarinos, os U-Boats, havia estabelecido um domínio perigoso sobre as rotas de navegação aliadas. A estratégia do almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos alemães, era clara: estrangular a Grã-Bretanha e impedir o fluxo de suprimentos vitais dos Estados Unidos para a Europa. Durante o período conhecido como Tempo Feliz para os U-Boats, entre 1940 e 1942, as perdas aliadas eram catastróficas, superando em muito a capacidade de reposição de navios. Comboios inteiros eram dizimados e a tonelagem afundada ameaçava colapsar o esforço de guerra britânico e atrasar qualquer ofensiva aliada em larga escala. Contudo, a revolução na construção naval americana começou a mudar essa equação. A produção em massa dos Liberty Ships, com sua cadência de um navio a cada poucos dias, iniciou um processo de inundar o Atlântico com tonelagem. Essa tonelagem não se referia apenas ao número de navios, mas à capacidade total de carga que esses navios podiam transportar. Cada Liberty Ship, com sua capacidade de transporte de mais de 10 mil toneladas de carga, adicionava um volume colossal de suprimentos, desde alimentos e combustível até tanques, aviões e munições, à corrente logística aliada. Mesmo com as contínuas perdas causadas pelos U-Boats, a taxa de construção americana começou a superar as perdas, criando um excedente de navios que era impensável apenas alguns anos antes. A essência dessa vitória logística residia na simples matemática do suprimento. Enquanto os U-Boats alemães trabalhavam incansavelmente para afundar os navios aliados, a indústria americana, sob a liderança de Kaiser, estava construindo navios a uma velocidade ainda maior. Para cada navio aliado afundado, 2, 3 ou até mais Liberty Ships estavam sendo lançados à água. Essa desproporção numérica esmagou a estratégia alemã. Dönitz havia calculado que, se pudesse afundar navios a uma taxa de 750 toneladas por mês, a Grã-Bretanha seria forçada a se render. No entanto, a produção americana de Liberty Ships, que em seu pico atingiu e superou essa marca em navios construídos, tornou o objetivo de Dönitz inatingível. Os U-Boats podiam destruir, mas não podiam destruir rápido o suficiente para compensar a torrente de novos navios que saíam dos estaleiros americanos. A maré da guerra no Atlântico começou a se inverter de forma decisiva em meados de 1943. Com a crescente introdução dos Liberty Ships, o número de navios em serviço aliado não apenas se estabilizou, mas começou a crescer exponencialmente. Isso permitiu que os aliados não só mantivessem o fluxo de suprimentos, mas também começassem a acumular recursos massivos para futuras ofensivas. A capacidade de transportar tropas e equipamentos sem interrupção para a Grã-Bretanha foi fundamental para o planejamento e a execução da Operação Overlord, o desembarque na Normandia, em junho de 1944. Sem os milhares de Liberty Ships e outros cargueiros que garantiram o transporte contínuo de milhões de toneladas de material, uma operação dessa escala teria sido logisticamente impossível. Os U-Boats, que antes operavam com relativa impunidade, agora enfrentavam uma frota aliada em constante crescimento, com mais escoltas e melhor tecnologia anti-submarino, mas, acima de tudo, com uma capacidade de reposição que os tornava obsoletos. A cada navio afundado, o custo para os alemães em termos de submarinos perdidos e tripulações experientes aumentava, enquanto o impacto estratégico nos aliados diminuía.
A guerra era fundamentalmente uma corrida logística, e os Liberty Ships foram a chave para a vitória nessa corrida. Eles transformaram a vulnerabilidade aliada em uma força esmagadora, garantindo que os aliados tivessem os recursos necessários para lutar e vencer em todos os teatros de guerra. A simples existência de tantos navios construídos tão rapidamente foi um golpe moral e estratégico para o eixo, demonstrando que a capacidade industrial americana era um adversário intransponível. A saga dos Liberty Ships, que se desenrolou nos estaleiros americanos entre 1942 e 1944, transcendeu a simples construção naval. Ela demonstrou que, onde outros viam um estaleiro, os americanos construíram uma fábrica. Essa transformação industrial, impulsionada pela visão de Henry J. Kaiser, foi um fator decisivo na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, uma vitória conquistada, em grande parte, com o calendário e o maçarico. O calendário, que antes ditava meses de espera para a conclusão de um único navio, agora marcava dias para o lançamento de uma nova unidade. A média de 230 dias foi drasticamente reduzida para poucas semanas, e em casos notáveis, como o do SS Robert E. Peary, o tempo foi comprimido para impressionantes 4 dias e 15 horas. Essa aceleração sem precedentes na linha do tempo da produção naval não foi um mero recorde industrial. Ela se traduziu diretamente em uma vantagem estratégica esmagadora. A capacidade de lançar mais de 700 Liberty Ships em apenas alguns anos significou que o fluxo de suprimentos vitais para a Grã-Bretanha e os teatros de guerra na Europa e no Pacífico nunca foi interrompido, mesmo diante das perdas impostas pelos U-boats alemães. A simples matemática do suprimento prevaleceu. A taxa de construção superou a taxa de afundamento, esmagando a estratégia alemã de guerra submarina e garantindo que os aliados tivessem os recursos necessários para combater e prevalecer. Complementando o calendário, o maçarico simbolizou a revolução técnica da soldagem. Essa ferramenta, antes subutilizada na construção naval de grande porte, substituiu os demorados e laboriosos rebites. A soldagem permitiu que chapas de aço fossem unidas de forma mais rápida, eficiente e com maior integridade estrutural. Mais importante, ela foi a espinha dorsal da montagem modular, onde grandes seções do navio eram pré-fabricadas simultaneamente em diferentes áreas do estaleiro para depois serem unidas na rampa de lançamento. Essa inovação permitiu que o trabalho progredisse em múltiplas frentes, otimizando cada etapa do processo e transformando a construção naval de um artesanato em uma verdadeira linha de montagem industrial. A sinergia entre o calendário acelerado e a eficiência do maçarico foi o motor que impulsionou a América a inundar o Atlântico com a tonelagem necessária para virar a maré da guerra. As inovações de Kaiser, embora nascidas da urgência da guerra, deixaram um legado duradouro que se estendeu muito além do conflito. Os princípios da pré-fabricação modular e da soldagem em linha, aperfeiçoados nos estaleiros de Liberty Ships, revolucionaram não apenas a indústria naval, mas também tiveram um impacto profundo na produção em massa global. Essas técnicas foram adaptadas e aplicadas em diversos setores, desde a construção civil, com a popularização de edifícios pré-fabricados, até a fabricação de automóveis e aeronaves, demonstrando a eficiência de dividir projetos complexos em módulos menores e de montar componentes simultaneamente em diferentes locais. A padronização, a otimização de processos e a capacidade de treinar rapidamente uma força de trabalho para tarefas específicas tornaram-se pilares da manufatura moderna, influenciando o desenvolvimento industrial por décadas e moldando as cadeias de produção que conhecemos hoje.
A história dos Liberty Ships é, portanto, mais do que a narrativa de navios construídos em tempo recorde. É um testemunho da extraordinária capacidade de inovação e mobilização em tempos de crise. Diante de um desafio que parecia intransponível, a necessidade de milhares de navios para combater uma ameaça global, a engenhosidade americana, personificada por Henry J. Kaiser, e pelos milhares de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente nos estaleiros, transformou o impossível em realidade. O espírito de "nós podemos fazer isso", que impulsionou o treinamento relâmpago de soldadores e a integração de mulheres em larga escala na força de trabalho industrial, não foi apenas um slogan, mas a própria cadência da vitória. Ele refletia a crença de que, com organização, inovação e determinação coletiva, qualquer obstáculo pode ser superado. Os Liberty Ships, com seus cascos simples e funcionais, não eram navios de guerra glamourosos ou velozes, mas foram, sem dúvida, instrumentos essenciais para a vitória aliada. Eles navegaram por oceanos turbulentos, transportando a esperança e os recursos que permitiram aos aliados prevalecer. Hoje, poucos deles ainda existem em sua forma original. Muitos foram desmantelados após cumprirem seu propósito, enquanto outros foram afundados deliberadamente para formar recifes artificiais, continuando a servir de outra maneira. Mas seu legado perdura. Um lembrete vívido de como a criatividade humana, quando confrontada com a adversidade extrema, pode redefinir os limites do que é possível, construindo não apenas navios, mas o próprio caminho para a paz e a segurança global.